Fala galera, Jonathan Fernandes aqui para mais um plataforma de número 22, isso mesmo, segunda temporada do plataforma da edição número 22. E nesse episódio eu conversei com a Kézia Mello, uma repórter da TV Acre, que é a filial da Rede Globo aqui no Acre, né, aqui em Rio Branco. E a gente conversou muito sobre o interesse dela por jornalismo, a vida de repórter, conversamos sobre algumas coisas paralelas, que no caso é a internet, o fenômeno internet e tudo mais. E esse episódio foi gravado dia 14 de novembro do ano passado. Antes de vocês ouvirem o episódio, quero deixar aquele recado maroto, aquele recado que você já está acostumado aqui. E que recado é esse? É o padrinho. Você pode ser padrinho ou a madrinha do nosso podcast, tanto do Teólogo de Quinta, tanto aqui do Plataforma. E como você faz para ser padrinho? É muito simples. Você pode entrar no nosso perfil lá do padrinho, né? E você pode colaborar financeiramente com 2, 10 ou 20 reais. Cada plano desse te dá recompensas, isso mesmo, você além de estar ajudando o nosso programa, você também vai estar recebendo algumas recompensas por cada plano que você assinar, né? No caso, no plano de 2 reais, você sabe que a gente também é um blog, né? O Teólogo de Quinta e o Plataforma, além de ser podcast, ele também é um blog. E a gente escreve texto semanalmente toda segunda-feira. No plano de 2 reais, além de receber esse texto na segunda-feira, você vai receber um texto extra no seu e-mail toda semana. No plano de 10 reais, ele te dá, além do texto, né, semanal no seu e-mail, você também recebe um podcast extra mensalmente. Olha que legal. E além de receber um podcast extra mensalmente, você vai receber esse podcast com o tema que você sugerir. Olha, além de você estar recebendo um conteúdo que você gosta, né, foi um conteúdo que você sugeriu. E no plano de 20 reais você recebe tudo que o plano de 2 e 10 recebe, com uma coisa extra, né? Você vai estar recebendo prêmio, você vai estar fazendo parte da produção do Teólogo de Quinta. Como assim, Jonathan? Você vai estar dentro do grupo do WhatsApp do Teólogo de Quinta e você vai estar nos ajudando a selecionar a pauta para o programa das quinta-feiras do mês. Então, cara, que legal, né? Então é isso aí, nos ajude a gente a crescer, ajude a gente a estar semanalmente aqui com vocês sem falhar, beleza? Então, tamo junto, escuta aí esse episódio com a Kézia que tá muito da hora. Estamos começando o Plataforma de número 22, é o segundo episódio da segunda temporada. Estou com uma convidada ilustre, como todos os convidados são ilustres, né? Só que a Kézia Mello, ela vai se apresentar para vocês. Fique à vontade, Kézia, você está em casa, seja bem-vinda. Oi galera, eu me chamo Kézia Mello, sou repórter de TV na Rede Amazônica e estou aqui a convite. Obrigada pelo ilustre, viu? É uma honra estar aqui participando e espero poder ajudar outras pessoas também que estão ouvindo aí, né? Falar um pouquinho sobre o meu trabalho. Com certeza. Então, Kézia, a minha mãe te assiste, velho. A minha mãe te assiste na TV e eu confesso que eu não te conhecia através da minha mãe, né? Porque o Jornal da Manhã, você é do Jornal da Manhã, né? Da TV Acre? Eu tava... Quando eu comecei fazendo VTs pro esporte, né? Uhum. E aí depois me passaram para fazer matérias pro Jornal do Acre, segunda edição. E aí teve uma reformulação da TV e eles perguntaram se eu não gostaria de ficar nesse horário da manhã, né? De entrar às 5 horas para se organizar e entrar no jornal ao vivo. Para uma reformulação que eles fizeram, eles acharam que eu era o perfil, né, mais animado, assim, para esse horário. E perguntaram se eu não ficaria, eu disse, beleza, tamo aí, né? Sim. E aí agora eu tô no Amazônia fazendo as participações. Entendi. Pois então, minha mãe, ela te assistia e através dela eu te conheci e te pesquisei no Instagram e cheguei pra gente trocar essa ideia. Pra começar, vamos começar do começo. Como você já se apresentou, você é natural de Rio Branco mesmo, Kézia?
Não, eu sou de Chapuri, eu sou do município de Chapuri. E aí, em 2010 eu encerrei o ensino médio, no mesmo ano eu passei Aliás, em 2009 eu encerrei no ensino médio, passei no vestibular para jornalismo, entrei em 2010 já direto e comecei o curso já, foi tudo meio bem corrido, assim. Legal. Esse interesse pela área de jornalismo, ele já é um interesse de berço ou ele é um interesse que durante o tempo ele foi se moldando? Porque assim, eu vou falar por mim, eu desde que me conheço por gente, isso com 10 anos de idade, eu sou muito vidrado na área de comunicação, sabe? Filme, tudo que se comunica, novela. Eu lembro que quando eu era criança eu ficava fazendo trilha sonora das novelas. Eu não gostava das trilhas sonoras das novelas e eu criava as minhas próprias. E tipo, o filme, eu falei no último episódio que eu gravei com o Adriano, eu conversei com ele que eu gosto do filme, não do filme em si, eu gosto da produção do filme, eu gosto do roteiro do filme. E, enfim, e o jornalismo sempre foi presente na minha vida. Eu ficava assistindo o Jornal Nacional e ficava vidrado naquilo, eu achava magnífico. Então, pra mim é algo que desde criança, o rádio, eu sou muito apaixonado por rádio. E é algo que desde criança está sempre presente na minha vida. Contigo também foi assim? Esse interesse pelo jornalismo, ele já é uma coisa que está intrínseca na tua vida? Ou durante o tempo você foi aprendendo a gostar? Olha, Jonathan, eu vou confessar. Eu nunca quis fazer nem faculdade de jornalismo. Eu queria fazer biblioteconomia, mas não tinha o curso. E aí, ali fazendo aquela triagem, né? Eu fiquei entre história e jornalismo. E aí minha mãe falou, olha, você é muito comunicativa, gosta de escrever, gosta de ler, faz jornalismo. Mas eu nunca pensei em atuar na área. Era um curso que eu queria fazer só para não ficar 4 anos parada até conseguir entrar realmente na faculdade que eu queria. Sim. E mesmo durante o curso, eu não me imaginava trabalhando na área, enquanto os meus amigos que se imaginavam trabalhando na área, que queriam trabalhar na área, hoje atuam em áreas completamente diferentes. Eu, que nunca quis, né, e sempre pensei em, isso aqui é só uma passagem, né, porque eu quero entrar na UFAC, eu quero fazer um curso, não quero ficar parada, né, eu acabei trabalhando na área. Entendi. Então, o que aconteceu? As oportunidades foram surgindo e eu fui aproveitando. Falei, olha, igual a minha chefe diz hoje, tu vai mesmo com medo. E era isso, eu tinha medo, mas eu ia mesmo com medo. E aí eu fui aproveitando as oportunidades. Lá na Rede Amazônica, o meu primeiro estágio foi no Globoesporte.com. Eu não sabia nada de esporte. Sim. E quando perguntaram pra mim se eu sabia esporte, eu falei, olha, eu sei. Eu não sabia nada. E aí eu fiquei no Globoesporte.com por 1 ano. E aí depois desse 1 ano surgiu a vaga para reportagem no G1. Certo. Nesses primeiros anos eu nunca me imaginei em TV, repórter de TV. Eu dizia, olha, eu nem queria trabalhar na área, então eu acho que eu me encontrei aqui na web mesmo. Eu não tenho que aparecer, né? E eu gosto bastante de escrever. O meu texto não é tanto para TV, é mais para o impresso, então se encaixa mais em web. E eu fiquei nisso, eu fiquei no G1 quase 5 anos. E aí surgiu uma coisa maravilhosa chamada G1 em 1 minuto. E ninguém queria gravar o G1 em 1 minuto. Só eu que queria gravar. Queria assim não, né? Tipo aquela história. Aproveitei a oportunidade. Minha chefe falou, você grava? Eu falei, gravo. E só pra você ter uma ideia, a gente gravava os 1 minuto, a gente não tinha TP. Hoje a gente tem aplicativozinho pra ficar lendo, um textinho. A gente não tinha. Então eu tinha que decorar exatamente 1 minuto de texto, ir pra frente da câmera e ainda falar de forma despojada, o máximo possível, um texto que eu decorei de 1 minuto. Nossa. Que hoje tem repórter que até para fazer passagem reclame. Eu decorava um texto de 1 minuto, ia pra frente da câmera, tentava parecer legal, ainda despojada como se não fosse decorado, né, se fosse uma coisa ali da hora, e gravava o G1 1 minuto. E aí teve a primeira mudança na gerência lá na Rede Amazônica, enquanto eu tava lá. O Jefferson Dourado era o gerente de jornalismo, né, na época. Sim. E aí ele foi demitido desse cargo. E entrou o Carlos Bonatelli. E o Carlos Bonatelli assistiu eu fazendo G1 em 1 minuto. Certo. E ele falou assim, Kézia, você não quer fazer um teste pra TV? Eu falei, Deus me livre, eu nasci pra TV não. Tô fora. Tá
vendo, não tem condições, eu não sei nada de TV. Ele falou, cara, você fica bem no vídeo. Vamos fazer um teste? Aí eu falei, Bona, eu acho que não. Aí ele deixou pra lá. E aí passou um tempo e ele veio de novo, Kézia, eu acho que fazer um teste. Vamos fazer o seguinte, você faz 1 semana de teste, se não der certo, você fica no G1. Eu digo, cara, beleza, né? Ele é o chefe, ele tá dizendo pra gente fazer o teste, a gente faz, né? E aí eu fiz 1 semana de teste, eu entrava de manhã pra trabalhar no G1, né? Sim. E ficava direto e saía à tarde como cinegrafista. Fiz 1 semana. Eu não tinha ideia do que era uma passagem, não tinha ideia de plano. Eu não tinha ideia de que, por exemplo, você criar um personagem, você tinha que ter bastante imagem daquela pessoa, né? Não sabia a diferença entre criar personagem e fazer enquete. Eu não sabia de nada, eu só fui pra rua. E aí nessa época que me ajudou bastante, eu colei nos cinegrafistas, né? Peguei muitas dicas e tal, mas assim, eu não achava que eu ia passar no teste. Eu fiz 1 semana de teste, cheguei na outra semana, segunda-feira, e o Bona falou assim, olha, eu já mandei o seu material para Manaus, eles viram, aprovaram, a partir do mês que vem, saindo da sua contratação, você sai do G1 e vai pra TV. Caramba. Foi assim. Muito rápido. Eu falei, Bona, mas eu cheguei um dia desse aqui. Ele falou, não, eu gosto de você no vídeo, foi legal, você tem muito potencial e a gente vai levar pra você pra TV. E aí surgiu um problema porque a minha chefe, a Geis Negreiros, que é a coordenadora do G1, e agora é a atual gerente de jornalismo, tá no cargo do Bona, que foi demitido também, ela não queria me liberar do G1. Ela falou, olha, eu não posso perder uma repórter, né, que é que já sabe mexer no nosso sistema e treinar outra pessoa do zero. Não tenho como fazer isso agora. Sim. E aí o Bona falou, olha, eu não tenho o que fazer, a Kézia vai pra TV e até você conseguir uma pessoa pro G1. E aí ela começou a fazer umas entrevistas e tal. Agora quem ficou com a minha vaga foi a Alcinete Gadelha, né, lá no G1. E eu fui pra TV. Foi assim, foi tudo assim, foi surgindo a oportunidade, você quer fazer? Eu mesmo com medo fui, fiz. E tô hoje na TV, mas não era o que eu queria, assim, pra minha vida. Eu não sonhava uma carreira na TV, eu não sonhava construir uma carreira no jornalismo. Foi tudo surgindo. Eu acho que aqui no Acre, às vezes, tem muito disso, né? As pessoas que fazem jornalismo são porque metem a cara mesmo, né? Eu vejo muitos colegas que, não era o que eu queria, mas eu meti a cara e fui, então aí até hoje. Sim. Então, é mais ou menos isso que aconteceu comigo, Jonas. Entendi. Eu tenho uma amiga que ela é formada em jornalismo pela UFAC, a Ellen, e ela falou durante a gente se conheceu na Contax, inclusive. A gente trabalhou lá durante 2 anos, a gente se conheceu lá, e ela era formada na área, não trabalhava na área. Ela fez um estágio na rede amazônica, inclusive. Ela fez um estágio, gostava, amava trabalhar lá, mas ela teve que, como foi só um estágio, terminou o período, aí ela foi trabalhar como telemarketing no CIOSP, só pra você ver, como nada a ver, né, uma coisa com a outra. No CIOSP, aí do CIOSP ela foi pra Contax, aí de lá ela saiu, agora ela tá trabalhando na área como jornalista. Tem uma coisa que ela me falava muito, que eu falava pra ela que eu gostava muito da área, que eu gostava muito de comunicação em si, e ela sempre falava, aqui em Rio Branco tem que ser algo que é muito por amor, sabe? E você tem que ter alguém que vai te ajudar no caminho, porque é uma profissão muito louvável, mas é uma profissão que tem muitos desafios no meio do caminho. E é como você falou, você nesse período de adaptação, nesse período de se encontrar, de encontrar uma identidade, você teve que se reinventar várias vezes, né? Deixar de fazer uma coisa para fazer outra, procurar fazer uma coisa que não estava dentro do padrão, digamos assim, para poder ter um destaque. E uma coisa que eu percebo, você pode até me corrigir se eu estiver errado, uma coisa que eu percebo no nosso jornalismo é que tem muita gente boa, velho. Tem muita gente boa aqui no Acre. Eu conheço muita gente boa. Gente que faz um trabalho muito bom. O problema, eu acho que no geral, é uma falta de oportunidade mesmo, né? É saber onde encontrar as referências, eu acho. É saber onde ir. Eu sempre falo na TV que eu tive muita sorte. Porque
diferente dos outros repórteres que estão lá, eu pude ficar 5 anos no G1. E o que acontece lá no G1? Você tem que aprender a criar suas próprias fontes, você tem que aprender a checar as informações, entendeu? De forma confiável. Então eu passei por tudo isso no G1. Então quando eu fui para a TV, eu já tinha uma bagagem. Eu não fiquei dependendo da produção. Sim. Entendeu? Enquanto os outros repórteres são muito ligados à produção, dependentes da produção para fazerem uma marcação, para organizarem uma pauta, para sugerirem um local de ao vivo, eu, como já fazia esse trabalho no G1, eu faço isso. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, até na própria externa, eu sempre falo isso, o meu ritmo é diferente dos repórteres que são só de TV. Sim. Eu chego, já adianto o que eu posso, já fecho isso e já vou esqueletando o meu texto. Já vou esqueletando o meu texto, porque no G1, eu tava na rua, no carro, e eu já ia esqueletando o texto, decupando as sonoras e mandando para eles corrigirem. Sim. Então eu tenho esse ritmo que outros repórteres que não tiveram oportunidade de trabalhar num veículo mais rápido que a internet, né, que pede isso, esse fôlego mais rápido, eles não têm esse feeling. Então eu acho que isso também é um diferencial, né, hoje eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. E os repórteres, às vezes, como eles trabalharam só para TV, eles ficam focados naquilo ali. E aí eles perdem talvez um pouco mais de tempo. Eu mando meu texto da rua, peço pra pessoa corrigir. Às vezes, se der, eu gravo off na câmera, chego só pra cortar as sonoras na redação. E eu acho que o repórter tem que se fazer na rua, sabe? Sim, tem que observar a rua, tem que sugerir pauta, tem que ter contatos, tem que ter fontes, entendeu? Eu acho que a gente não tem que ficar preso à produção. E hoje existem pessoas aqui no Acre que fazem esse trabalho de uma produção inteira. Mas eu acho que falta muito reconhecimento também para os nossos profissionais. Sim. Eu acho que os nossos profissionais são pouco reconhecidos pelo trabalho que eles fazem. A gente teve uma redução imensa no quadro lá na TV e a gente continua colocando o jornal no ar. Sim. A gente continua colocando o jornal no ar, a gente continua produzindo material. Só que o custo disso para os profissionais ficou muito maior, porque a gente está acumulando as coisas. Eu faço ao vivo, mas eu volto para a redação, eu tenho que sugerir a pauta, tenho que sugerir o meu local do ao vivo, eu tenho que fechar a entrevista. Amanhã, inclusive, eu vou apresentar o Bom Dia Amazônia, porque eles querem que eu conheça todas as etapas para um caso de emergência, por exemplo, de um apresentador ficar doente. Então eles estão querendo fazer isso também, que é mais uma etapa daquelas que eu tava falando pra ti. É aquela história do vai com medo, mas vai assim mesmo. Você quer apresentar? Você quer fazer o teste? Eu falei, cara, eu não tenho ideia pra onde vai, mas eu tô aí. A sua transição, no caso, foi da internet pra TV, né? Eu acho que Exatamente. Um caminho até que antagônico, né? Porque assim, hoje em dia a gente percebe muitos... A gente tem muito exemplo de gente que saiu da TV pra ir pra internet. Porque, sei lá, pessoas grandes. Vou pegar um exemplo aqui. Maurício Meirelles, por exemplo, da TV foi pra internet, fazendo os videozinhos dele lá de YouTube e tudo mais. Pessoal da MTV, da falida MTV, que agora estão tudo na internet de novo. E essa, eu acho que é uma coisa que eu falei até com um podcast que eu gravei com o Adriano. Essa coisa da TV, eu acho a TV muito, muito ampla. Tipo, a TV ela nunca vai acabar por causa disso. Porque tem público... O público da TV é um público universal. Todo mundo assiste TV, né? Você tá passando... Por exemplo, você tá de moto ou de carro, passando, parou no sinal, olha para um lado, tem uma TVzinha numa lanchonete, digamos assim. A TV era universal. A internet, ela é nichada. Entretanto... A internet ela te possibilita algo que a TV não possibilita, que a internet te possibilita você fazer tudo ao mesmo tempo e ter o contato direto com o público. Então eu acho que esse feeling, né, que você tem, além de ser talento, obviamente, mas é somado a essa experiência, né? Essa experiência da internet de você saber... Sim, com certeza. De você saber, eu sei onde fica, eu sei onde já passei por lá. Eu não sei exatamente, mas eu acho que por esse caminho aqui eu chego mais perto. E é algo que eu presencio. Por exemplo, eu trabalho com um blog, com produção de conteúdo para internet desde 2013.
13 mais ou menos. Então eu tô acostumado a fazer tudo, sabe? Eu tô acostumado a preparar roteiro, escrever, baixar uma fotozinha, fazer edição de arte, enfim, de tudo um pouco eu aprendi a fazer durante esse período. Mas quando eu trabalho em equipe, por exemplo, quando eu tenho que entregar algum material para alguém, eu já me fico limitado, eu não consigo, tipo, fazer algo para outra pessoa, sabe? Que não me envolva. Não, e falar que outro ponto que eu acho importante é que a web é um texto mais enxuto, é um texto mais direto, né? E na TV você pode dar aquela rebuscada, né, no seu texto, você tem a imagem ali para enriquecer o seu texto. E eu não sabia usar esses recursos, eu fui aprendendo aos poucos. Mas eu acho que o que sempre os cinegrafistas me falam, né? Eu acho que o cinegrafista, você repórter, tem que ficar muito atento também ao que o cinegrafista fala. Olha, o teu público é a galera que vai estar assistindo de manhã. Não, você ali é a galera trabalhadora que está indo trabalhar. Então tenta ter uma linguagem o mais clara possível. Tenta se aproximar, entendeu, da galera. Não adianta você ir lá pra TV e falar um monte de palavra bonita que ninguém vai entender. Sim. Então você tem que se aproximar do seu público. Você tem que reconhecer, olha, se eu entendo, às vezes o repórter, o jornalista entende o que ele está falando. Mas será que a pessoa que realmente vai receber a mensagem vai entender aquilo? Sim. Então eu sempre gosto, lá no G1, o nosso texto passava por 2 editoras e mais a coordenadora de jornalismo, que era a Geise Negreiros. Se tivesse uma coisa que uma delas não entendesse, então o meu texto não estava bom. Entendi. E a mesma coisa na TV. Para mim, se chega para uma pessoa e ela não entendeu aquilo, eu não cumpri o meu papel de passar aquela mensagem, de passar aquela informação. Eu acho que a gente também tem que ficar atento nisso, de deixar as coisas claras, de esmiuçar, né? De traduzir mesmo, para que a pessoa, quando ela assista aquilo ali, às vezes ela tá com a TV ligada, mas não tá assistindo a TV, tá ouvindo, né? Tá ouvindo a TV de rádio. Sim. Mas para quando ela ouvir, ela entender da forma mais clara possível o que eu quis dizer com aquilo. Eu não preciso usar uma palavra difícil, né? Eu não preciso para fazer o meu texto ficar bom, mas eu tenho que deixar ele acessível para as pessoas. Eu acho que o caminho da TV agora é esse, deixar ela acessível para todos os públicos, entendeu? Não estou dizendo que o seu texto tem que ser chulo, mas que o seu texto tem que ser claro, tem que ser simples, tem que informar, tem que cativar, tudo ao mesmo tempo. E eu acho que ter vindo da internet, migrado da internet para a TV, ajudou bastante para eu conseguir construir isso, entendeu? Até porque os tempos mudaram, né? E os tempos mudando fizeram com que as informações... Por exemplo, todo mundo hoje em dia é capaz de passar uma informação, né? A gente é evidente isso com os grupos de notícias, do WhatsApp da vida, né? Facebook, enfim. A gente percebe que todo mundo consegue passar a informação. O problema é como essa informação é passada e a credibilidade da fonte, né? Porque informação todo mundo é capaz de passar, informação todo mundo passa. A questão é, essa informação é confiável? Eu devo confiar nessa informação por quê? Né? Por que eu devo prestar atenção em ti? E eu acho que quando você vem com essa linguagem, que é uma linguagem acessível, que é uma linguagem e acessível não no sentido de ser fácil de interpretar, mas acessível no sentido de que a língua que ela fala eu entendo, sabe? A língua que ela fala eu também falo no meu dia a dia. Faz com que as pessoas não só parem para te ouvir, mas também consigam dar credibilidade, porque aquela forma que você fala é uma forma que conversa com ela, né? Conversa com o ouvinte, com o telespectador, enfim, tudo mais. E uma coisa que eu sempre tento trazer para o meu podcast também é a naturalidade do convidado. Eu lembro que uma vez eu convidei uma pessoa para gravar e essa pessoa ela pediu que eu fizesse uma pauta do que eu ia perguntar para ela ela poder ver se podia responder. Aí eu falei, mano, não dá então, porque aí eu vou perder a essência, sabe, do meu programa, porque se nem eu faço pauta, nem eu tenho um roteiro pronto, na verdade eu tenho um norte para onde eu quero ir, mas eu não tenho uma pauta de, eu vou perguntar isso aqui pra Kézia, isso aqui, não tenho isso. Então, porque o objetivo do meu programa é simples, é fazer dessa conversa um bate-papo entre pessoas e que esse bate-papo seja produtivo para quem vai ouvir. Então, se o cara quer que eu dê
uma pauta para ele se resguardar do que ele pode ou não pode falar, para ele se programar. Então vai ser uma entrevista. Eu não quero que isso saia uma entrevista, eu quero que isso saia um bate-papo. E isso também faz parte daquilo que a gente estava falando lá atrás, que é de você conhecer o público, né? Que é de você saber onde tá pisando. E é legal, mano, isso. E Kézia, conta pra gente, eu acho que é uma curiosidade de todo mundo que tá ouvindo agora, como é que é vida de repórter? Olha, não é fácil, viu? Uhum. Principalmente ao vivo, que era coisa que acho que é o que todo repórter tem mais medo, é o ao vivo. E eu morria de medo do ao vivo. Hoje não vou dizer que eu não tenho medo ao vivo, mas eu já entendo que é uma coisa que eu não posso controlar e tenho que fazer o melhor e tentar conversar com as pessoas, e às vezes dá certo, às vezes não dá, mas a gente tem que saber um pouco improvisar também. Eu acho que o repórter às vezes tem que ser meio ator também, né? Saber improvisar ali na hora. Mas assim, pra gente ser mais sistemático no dia a dia, vamos dizer assim, lá na rede amazônica, né? Eu já falei com colegas da Gazeta que disseram que para eles o processo é um pouco diferente. Mas a gente tem um horário da nossa entrada e ali a gente tem 2 pautas para fazer por dia. São aquelas, a gente tem as marcações. E aí você chega na redação, pega o cartão para a câmera do cinegrafista, né? E sai para suas pautas. Vai ter o endereçozinho, a gente tem um sisteminha chamado iNews que tem lá tudo certinho, com as informações, quem vão ser os entrevistados, a proposta, o encaminhamento da pauta e algumas informações para você, como você falou, para você sair com o norte e não sair totalmente perdido. Sim. Mas assim, colegas de outras emissoras já me disseram que eles chegam lá e alguém fala, vai pra tal canto, faz uma matéria, e não dizem nem o que é. Eles chegam lá, eles vão ter que descobrir o que é. Lá na rede amazônica a gente tem essa vantagem ainda de ter uma produção, alguém que vai te direcionar. Então a gente já sai com essa vantagem. Então você pegando as suas pautas e tal, você sai pra externa, e lá às vezes o produtor ele não tem a oportunidade de ir para a externa. Então, às vezes, você chega no local e tudo que ele escreveu é exatamente outra coisa completamente diferente. E aí vai de você conseguir construir, né, apesar da diferença, apesar de não estar na pauta, de você conseguir construir aquela história. Às vezes não é fácil. A gente tem o Jornal do Acre, primeira edição, por exemplo, que é um jornal comunitário. É matéria de buraco, é rua sem asfalto, é ramal. Então você vai chegar lá e o buraco vai estar lá. O buraco vai estar lá, a rua vai estar lá, mas às vezes as pessoas não querem falar. E aí você tem que ter aquele papel de convencimento, de conversar com as pessoas. Não, vamos falar, é importante para ajudar a sua comunidade, né? Mas não adianta. Não, mas adianta sim, tem que reclamar. Então, na externa, o repórter também é meio produtor. Ele é meio produtor também. Tem que fazer esse processo de convencimento. E aí, se você foi para a externa, garantiu suas sonoras, garantiu suas imagens, fez a sua passagem, e aí você beleza, vou voltar para a redação, né? Eu gosto de construir o meu texto ainda na externa, porque eu tô com tudo fresco ali na memória, entendeu? Com as imagens frescas, com as sonoras na minha cabeça ali. Então eu acho que é mais fácil eu construir o texto na externa e só chegar para gravar na redação. Mas tem repórter que gosta de chegar na redação, ouvir as sonoras que ele pegou e ir construindo o texto. Cada um tem o seu método. E aí, beleza. Voltamos da externa para a redação, a gente vai descarregar o nosso material. A gente vai pegar todas aquelas imagens, todas aquelas sonoras que a gente pegou e vai colocar no sistema lá que a gente usa para poder o repórter que vai editar as suas sonoras. Você fez o seu texto ali, encaixou as suas sonoras, agora você vai cortar tudo direitinho para o editor só sobrepor imagens, colocar efeitos, colocar BG. E aí, eu particularmente, por ter vindo do G1, gosto de decupar as minhas sonoras. Eu gosto de colocar meu off, decupagem da sonora do fulano de tal todinha ali certinha, porque eu acho que o meu texto vai criando sentido. E quando alguém for ler e corrigir, vai entender o que eu quis escrever, como eu quis esqueletar e direcionar aquele texto. Mas tem repórter que não faz isso. Só coloca lá, sonora fulano de tal e segue a vida. Entendeu? Como eu falei, cada um tem o seu método. Eu que sou mais sistemática, assim, eu gosto de deixar tudo encaixadinho, tudo bonitinho. E aí, vou gravar o off na cabine do off.
É engraçado porque quando eu comecei lá na TV, eu achava que na cabine eu tinha que gritar, né? Meus offs eram todos gritados. Porque eu achava que eu tinha que gritar pro som sair legal. E não era isso. Quanto mais natural você for, melhor, né? A gente tinha sorte lá na TV, que outros colegas não tinham, né? De outras emissoras locais, de ter uma fonoaudióloga para acompanhar a gente. A gente tinha essa sorte. Sim. Então ela dava vários toques pra gente, olha, não precisa gritar, seja mais natural, passava exercícios, né? Alguns exercícios antes de você gravar o off. Então a gente tinha esse acompanhamento, infelizmente ela também saiu, a da Rede Amazônica, mas a minha voz era extremamente anasalada. Entendi. A minha voz era muito anasalada e eu cansava. Eu não conseguia conversar esses 28 minutos que a gente tá conversando aqui tranquilo do jeito que eu tô aqui, não. Eu cansava. Eu ficava respirando fundo. Então o repórter tem que aprender a falar, tem que aprender a se portar, tem que aprender a conversar com as pessoas para convencer elas a falarem com você. Tem que convencer as pessoas de que de que é importante elas falarem. Às vezes você tem que direcionar o cinegrafista para dizer qual a imagem que você quer, porque às vezes você vê uma imagem legal, você quer começar a sua matéria com aquela imagem, aí você direciona o cinegrafista. Então, é muita coisa para uma pessoa só. A vida de repórter não é fácil. Sem contar os perrengues que a gente passa por aí, né? Imagina. Às vezes a gente passa entrando num bairro que é perigoso e você é ameaçado, já aconteceu, de mandar a gente sair do bairro. Caramba. Já aconteceu de a gente ir para um local de difícil até pegar uma chuva e não conseguir sair, ficar com o carro atolado. Meu Deus. Já aconteceu de, por exemplo, teve um caso de uma desapropriação agora também ali, esqueci o nome do bairro, mas ali atrás do Tancredo Neves, né? E eu fui cobrir. A gente fez todas as imagens, gravou sonora dos moradores falando: eu moro aqui há 10 anos e vieram me tirar, eu não sei pra onde eu vou. E quando a gente ia saindo do local, chegou um oficial de justiça que estava fazendo desapropriação e mandou a gente apagar o nosso material. Caramba, velho. Ele falou: vocês não têm autorização pra gravar aqui, e aqui agora é uma área particular, eu quero que vocês parem de gravar e apaguem todo o material que vocês pegaram. Eu falei: cara, a gente não vai apagar o nosso material. Se você quiser que a gente saia, beleza, a gente sai, mas eu não vou apagar o meu material. Ele: olha, eu vou processar vocês, não sei o que e tal. E nisso o cinegrafista já chegou filmando ele, né? Chegou captando o som e tal. Aí por lá, ele falou: não, beleza, só saiam do local e eu não quero mais que vocês peguem nenhum material aqui, porque é área particular e o dono não autorizou. Sim. Beleza, a gente saiu, mas tipo, são situações que você passa no seu dia a dia. Hoje, por exemplo, essa noite foram 3 homicídios, né, na nossa cidade. Sim. 3 homicídios na nossa cidade e falaram que quando eu saí do ao vivo do Bom Dia Amazônia, falaram: Kézia, faz ronda, eu quero que você encontre parente dessas pessoas e fale com elas e consiga fotos delas em vida, né, porque a gente não... E vai no local e faz imagens. E eu falei: caramba, como é que você vai na casa de alguém que teve um parente, né, que foi assassinado, e pede pra essa pessoa falar com você? Como é que você aborda uma pessoa dessa? Entendeu? Então são coisas que você vai aprendendo no dia a dia ali, de chegar e falar: eu cheguei na casa da pessoa que teve o parente, né, que foi morto, eu cheguei sem o microfone, me identifiquei, conversei com ela uma meia hora ali para convencer ela a falar comigo sem se identificar. Às vezes você tem que sair, que nem você falou, o cara queria fazer o podcast com você, ele queria saber exatamente o que ele ia ter que responder, né? Mas na vida real a gente não sabe o que a gente vai encontrar na rua. Exatamente. A vida real é assim, você vai pra externa achando, beleza, vou fazer pauta, tá, você chega lá é outra coisa. E você tem que fazer essa mudança e trabalhar com o que você encontrou lá. Entendeu? Então, eu acho que a dica para os repórteres, o cinegrafista que ficou um tempão comigo, o Emerson, né, o Emerson Silva, ele fala: cara, a gente tem que ir para a externa desarmado, preparado para qualquer coisa. Se der tudo certo do jeito que estava na pauta, ótimo. Se não der, a gente tem que dar o nosso jeito e chegar na TV com o nosso material. Então, a vida de repórter é assim. Você sai achando que vai ser uma coisa e muda tudo. Eu falei até com você ontem que eu tava cobrindo lá o julgamento do Hildebrando, né?
Foi. Que é um caso que volta e meia a gente volta a falar de Hildebrando, né? E aí a gente chegou cedinho pra tentar pegar a imagem dele entrando lá. Não conseguimos, porque ele entrou numa viatura descaracterizada, numa viatura com fumê muito forte, justamente para não ter feito imagens dele. Sim. Beleza, vamos tentar fazer imagens dele na saída, quando ele for sair do tribunal. Aliás, a gente tentou fazer imagem dele, só tem um corredorzinho que ele vai passar 2 segundos aqui para poder ir para a sala para ser interrogado. E a gente ficou lá, ó, esperando. E aí falaram, ó, o Hildebrando foi adiado, ele não vai subir pra cá. Vocês não vão conseguir fazer imagem dele aqui. Caramba. Beleza, a gente desceu, correu, todo mundo foi pra garagem lá pra ver a saída dele. Não, a saída dele a gente vai conseguir. A gente chegou lá, o policial veio falar, vocês não podem ficar aqui porque é área de segurança. Se vocês ficarem aqui, a gente vai ter que tirar vocês à força. Aí a gente teve que se posicionar no outro canto pra tentar conseguir a imagem dele. Mas ele já. Só que o que aconteceu? Pra gente não ter imagem dele, como ele já tá debilitado, o carro que ia pegar ele entrou na garagem, lá pertinho da cela onde ele tava, ele entrou no carro e aí o carro saiu da garagem, o carro fechado. Então a gente não conseguiu a imagem dele. A gente correu e não conseguiu a imagem dele. Caramba. E aí? Então, e aí como é que você constrói uma matéria sem a imagem do cara principal? Você vai relatar exatamente isso. A gente chegou cedo, pegamos a imagem da viatura entrando, mas ela entrou na garagem, a gente não teve acesso. Na saída tentamos novamente gravar o ex-coronel, não conseguimos porque ele saiu num carro fechado, blindado, sob forte escolta da polícia, né, e do BOPE. E você vai ter que contar essa história toda sem ele aparecer. São essas coisinhas, tipo, meu Deus, eu falei, cara, como que você constrói uma matéria sem a imagem do cara que você tá falando na matéria? Complicado, né? Exatamente. E aí você conta a historinha de por que vocês não conseguiram fazer essa imagem dele. E usa a imagem de arquivo, é o jeito. No fim das contas, falar com a câmera é o mais fácil, né? Fazer a passagem, né? Fazer ali é o mais fácil. O mais difícil é você conseguir registrar uma boa história, registrar uma boa imagem, né, e contar aquela história pra galera, pra quem tá em casa. Sim. Foi da hora, mano, você ter falado sobre essa questão de falar com os familiares, né, que teve um ente querido assassinado, porque assim, geralmente quando a gente assiste, acompanha alguma matéria de esporte, uma coisa que eu tava até conversando com um amigo meu ontem, eu não sei se a gente é realmente insensível ou se a gente ficou insensível durante a vida, né? Porque, por exemplo, eu lembro quando eu era criança de morrer pessoas famosas e a Globo, a SBT, a Band fazerem aquela comoção, aquele programa todo falando no cara, enfim. Com o tempo, as pessoas foram morrendo, pessoas famosas foram morrendo, e esse crédito ficou uma notinha de rodapé, sabe? E aí já virou tão habitual falar de morte, falar de homicídio, infelizmente, falar de assassinato, falar de gente, de desastres naturais, que a gente já tá meio que, poxa, mais um, né? Essa estatística, então, é legal quando você fala isso, porque você tá diariamente na rua, você tá diariamente convivendo com casos desse nível, desse porte, que a humanidade ainda existe em nós, né? A gente se comove. É claro que você não vai chegar na pessoa que acabou de perder um ente querido, seja por qual motivo foi, e você não vai pegar com o microfone na cara dela, ó, fala aqui o que aconteceu, né? Como é que você tá se sentindo, como é que ele era, não tem como. Então, e isso é uma outra coisa que somente o repórter falando que a gente consegue pegar, né? Porque quando a gente está assistindo, geralmente tem um filtro, né? Que é o filtro da TV, sim, que faz com que a gente só absorva a informação. E eu acho legal isso, e aqui fica um elogio para a empresa que você trabalha. Eu acho muito legal a TV Acre em si, a Rede Amazônica, que eles fazem um jornalismo que me agrada, sabe? Não que os outros não me agradem, mas a TV Acre me agrada muito mais, porque é o tipo de notícia é feita de uma maneira que eu quero ver, que eu quero absorver,
sabe? Eu não tenho tempo pra ficar sentado e assistir um jornal de 1 hora. Eu não tenho tempo pô, agora eu vou sentar e vou ver as notícias do dia. Eu não tenho tempo. Então, a TV Acre, ela consegue, com seus jornais diários, ela consegue me passar a informação de uma maneira que, pô, peguei. Depois eu pesquiso e leio mais, sabe? E quanto que outros programas de outras emissoras, elas são muito enxutadas, sabe? É muito difícil. Para passar uma informação, tem que encher linguiça pra caramba. Eu gosto de tentar passar emoção no meu texto, mas ao mesmo tempo passar informação sem enrolação. Eu sou assim, eu tento sempre começar com alguma coisa que vai pegar a pessoa que está assistindo, entendeu? Para ela fixar ali e já passar a informação logo em seguida, sem enrolar muito, para ela não perder o interesse. Então, no seu texto, a Sâmia Roberta, que é a nossa coordenadora de rede, ela sempre fala, ó, você vai pegar o telespectador nos 3 primeiros segundos da tua matéria. Então, o que tu falar no começo da tua matéria vai prender a pessoa ou vai fazer ela sair da frente da TV. Então a gente sempre tenta ter aquela primeira frase de impacto, entendeu? Uhum. Hoje, por exemplo, que foram 3 mortes durante a noite, a gente começar com algo, uma noite de medo, né, na cidade de Rio Branco. A galera ali diz, não, ela vai falar sobre as mortes que aconteceram. Você tem que pegar a pessoa ali nos primeiros segundos da matéria. Uhum. E logo em seguida você já dá a informação que é para ela não perder o interesse. Sim. Existem outros repórteres que gostam a gente fala de nariz de cera, né? Uhum. De usar um nariz de cera, de usar de enrolar um pouquinho mais para poder entrar na informação, de contar uma historinha para entrar na informação. Uhum. A Thalita Sabrina, ela gosta bastante disso. Sim. De dar aquela rebuscada no texto, né? De usar algumas palavras ali para envolver a pessoa e depois ela entra realmente na história. Eu sou mais direta. Uhum. Eu gosto de ser mais direta. E, assim, varia muito de repórter. O Luiz de Oliveira, por exemplo, ele já é um pouco mais crachado, digamos assim, né? Que hoje faz o nosso jornalismo comunitário. Sim. Ele fala, foi assim, foi assado, não sei o que. Não tem muito cuidado com o que ele tá falando. Vai surgindo ali da hora. Uhum. Né? Conforme ele vai falando e vai vendo ali a situação, ele vai criando ali na hora. Sim. Então, eu gosto de... até os meus ao vivos, eu dou uma ensaiada antes. Sim. Você acredita? Uhum. Eu falo, olha, eu fecho com o cinegrafista, eu vou começar aqui, vou andar assim, vou fazer um giro assim, porque a gente, diferente da Gazeta, por exemplo, a gente não tem o benefício do microfone sem fio. Sim. Então eu gosto de fechar com o cinegrafista para fazer a movimentação e não ter nenhum problema. Certo. Aí eu dou aquela ensaiada, mas tipo, na hora acontece alguma coisa, você tem que mudar e tal, mas para você ter um norte, né? Uhum. Mas eu, nas minhas matérias, eu aprendi, né, porque eu tive a sorte, eu tive a sorte de ter pessoas incríveis ali na Rede Amazônica que estão lá há anos. Jefferson Dourado, que é repórter de rede, Sâmia Roberta, que trabalha diretamente com a Globo Nacional, né, Hora 1, Jornal da Globo, Jornal Hoje. Então são pessoas que eu sugo bastante. Uhum. Eu aproveito bastante, entendeu? Tudo que eu posso tirar delas ali no dia a dia eu consigo. E aí eu sempre peço para um deles revisar o meu texto. E fico atenta nas mudanças que eles fazem. Uhum. Por exemplo, uma coisa que eu fazia muito. O que tinha no meu off, eu deixava o entrevistado repetir na sonora dele, né? Sim. Achando que aquilo estava validando o meu off. Uhum. E aí a Sâmia falou assim, olha, a gente acredita no seu off. A gente acredita no que você está falando no off. Você não precisa repetir isso na sonora do entrevistado. Deixa eu falar outra coisa, ele dá segmento. Entrelaça o seu texto, né? Para você ir contando a história e deixa para ele falar, mas você não precisa exatamente repetir o que você está falando no seu off. A gente acredita em você. Uhum. Ela falou, a gente acredita em você. Uhum. Eu falei, beleza, então são esses toques sutis que ali ao pouco você vai criando uma identidade. Uhum. Eu sou uma ser humaninha muito efusiva, muito enérgica. Sim. Então, para mim, às vezes é difícil fazer alguns tipos de matérias mais sóbrias. Uhum. Inclusive, a fonoaudióloga disse que eu tinha um problema, que era que eu sou simpática demais. Uhum. Ela falou, o seu problema você é simpática demais. Quando é uma matéria triste, é difícil para você fazer. E realmente eu concordo com ela.
eu gosto de fazer matérias mais, não diria felizes, mais de pessoas, bons exemplos, né? De projetos, de mudanças, né, para melhor, de pessoas que tentam ali fazer alguma coisa diferente, né, mesmo nas dificuldades. Eu gosto de contar essas histórias. Ronda policial já não é uma coisa que eu gosto, eu faço. Eu faço, né, dou o meu melhor, mas não é uma coisa que eu gosto de fazer. Tem repórter que adora fazer policial. Tem repórter que por ele fica só fazendo policial. E eu não, né? Eu faço de tudo um pouco, porque o repórter tem que fazer de tudo um pouco, né? Tem que saber, por exemplo, hoje a gente chegou lá na TV e falou: Kézia, segue pra uma escola lá no bairro 15, parece que tá tendo um assalto lá e fizeram uns alunos refém. Meu Deus, eu falei, cara, não é uma matéria que eu gosto, mas é uma coisa muito importante, você estar preparado para esse tipo de coisa. Claro. Acontece. A gente não espera que aconteça, mas acontece. Então eu acho que o repórter tem que saber de tudo um pouco, mas conseguir ali também criar um texto que nos primeiros segundos vai captar a atenção da pessoa e logo em seguida passar a informação para que a pessoa continue com você e não perca o interesse. Olha, tá só me enrolando, tá de blá blá blá, e a informação mesmo que eu queria saber, ela não passou ainda. Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que com essa última frase você matou o que eu tava falando. É questão de perder o interesse, sabe? É perder o interesse pelo que tá assistindo. Isso comigo acontece com todas as mídias. Por exemplo, eu tô ouvindo um podcast, no meio do podcast já tá ruim, eu perco o interesse por aquilo e paro de ouvir. Se eu tô assistindo um programa que não tá me agradando, a pessoa não tá conseguindo me prender, e aí eu já acho que é um exercício de quem tá comunicando, né, de quem tá transmitindo. Comunicar é uma arte, né? Não é qualquer pessoa que é artista, né? Digamos assim. É óbvio que a gente vai aprendendo durante o tempo, mas tem pessoas que realmente não conseguem aprender. E aqui eu nem tô falando na questão de prender todo mundo, que aí vem aquele jargão popular, né? Nem Jesus agradou todo mundo. Não é nesse sentido que eu tô falando, mas é no sentido de no mínimo, você precisa ser uma pessoa agradável para passar a informação. E eu acho que essa questão de perder o interesse acontece muito com muita gente. E, velho, agora você falando... eu lembrei de uma outra coisa, mas não sei se vai dar tempo de a gente falar tudo nesse podcast. Qualquer coisa a gente marca pra gravar outro futuramente. Tá bem grande já, né? Mas agora você falando, eu lembrei de uma outra coisa, conversando com a minha amiga que é formada em jornalismo. Essa questão do repórter, ele ter várias funções, ele fazer várias coisas ao mesmo tempo. E isso é uma coisa que eu tenho dificuldade, porque assim, eu também sou uma pessoa muito energética, né? Eu sou uma pessoa muito... É por isso que eu não faço roteiro, porque eu não consigo seguir roteiro, sabe? Eu tô com um caderninho aqui com algumas anotações, mas anotações que só eu entendo. Se alguém chegar e olhar para as minhas anotações, ela não vai entender o que eu escrevi aqui e o que eu tô falando. Mas assim, eu percebo que às vezes... A gente, vocês, né, que na produção de repórter, qual é o risco de soltar uma matéria ruim, né? Porque assim, a intensidade do dia a dia, por exemplo, como você falou ontem mesmo, foram 3 assassinatos e volta pra redação e faz outra coisa e vai pro ao vivo e enfim, vai acontecer durante esse período de você não tá bem em alguma delas, de você vacilar em algum texto, de você não conseguir entregar o que você esperaria entregar. Então, uma dica que você daria, e eu acho que é uma dica até para mim também, que trabalho com outra área, mas tem a ver com comunicação. Qual uma dica que você daria para outros repórteres e também para quem trabalha com comunicação, para a pessoa não perder sei lá, o seu ritmo, pra pessoa não perder o seu foco, o seu objetivo e continuar crescendo? Tipo, vai acontecer que no meio, no plataforma, por exemplo, tem episódios ruins, que eu não tava bem, que eu não consegui perguntar direito pros meus convidados, enfim... eu sei que ali eu tava mal, eu sei, faz parte do feeling da pessoa, a gente identifica que a gente não foi bem ali, mas o que você acha que é necessário pra gente olhar pra isso aqui? Não, beleza, isso aqui foi um momento da minha vida, isso aqui não me define, isso aqui foi um vacilo da minha profissão, que tá envolvido na minha profissão, mas eu vou continuar me desempenhando um bom papel pra crescer. Qual uma dica que você daria? Eu acho, Jonathan, que às vezes a gente tá na TV
E querendo ou não, apesar de todas as baixas, das mudanças na TV, continua sendo TV. E existe um mito muito grande em cima da TV, e as pessoas às vezes, elas perdem um pouco da essência e ao invés de quererem focar tanto no trabalho, acabam mais pelo lado do ego. E eu estou aparecendo na TV e eu sou bom. Eu acho que a primeira coisa para uma pessoa para um repórter, é ele ser humilde o suficiente para dizer, olha, eu preciso de ajuda. Eu não gostei disso aqui, mas tu pode dar uma olhada para mim para ver se a gente pode melhorar? Sim. Eu acho que você tem que entender que uma matéria, ela passa por muitas mãos. É o produtor, é o repórter, é o cinegrafista, é o editor-chefe para ela chegar no produto final. Então, acho que a dica é você ter uma boa relação com essas pessoas para você poder dizer o que você quer para elas. Ó, eu quero uma matéria assim, eu pensei assim, para vocês discutirem isso e chegar no produto final e dizer, realmente não foi do jeito que eu queria, foi melhor, porque eu pedi a opinião do fulano e realmente vi que estava faltando alguma coisa. Então eu acho que você não pensar que você já está pronto. Sim. E entender que todo dia você está aprendendo. Todo dia você está aprendendo. Entendeu? No dia que você não precisar aprender mais nada, você está na profissão errada, né? Sim. Então eu acho que é você ir pra rua entendendo que você precisa de ajuda, né? Que você precisa das outras pessoas, que você precisa de pessoas legais para contar boas histórias, que você precisa do cinegrafista, que você precisa do editor e confiar no seu trabalho. Claro. Entendeu? Confiar no seu trabalho. Você, olha, eu estudei muito, cara, pra estar aqui. Eu já fiz muitas outras matérias pra estar aqui. E eu confio no meu trabalho, entendeu? Sim. Porque às vezes você vai precisar bater de frente com a pessoa. Com o seu editor, com o revisor, com o pauteiro, com o produtor. Assim, não. Olha, não é assim. Eu cheguei lá e não era isso. Então eu quero que a matéria seja assim. Então confie no seu trabalho. Seja humilde para reconhecer que você precisa das outras pessoas. E sempre tente adiantar o seu texto quando você ainda estiver na externa, você estiver no local, porque você vai estar com as informações fresquinhas assim na sua cabeça. Você vai ter todos os detalhes ali. Você não vai chegar na redação, tomar uma água, sentar, respirar e você esqueceu tudo que você tinha feito na rua. Então tente adiantar, porque você ainda está com tudo na cabeça. E sempre peça ajuda. Não tenha medo de pedir ajuda. Eu acho que é isso, Jonas. Legal, Kézia. Foi um prazer conversar contigo durante essa quase 1 hora de conversa. Foi muito legal a gente trocar ideia. A gente tirou até algumas dúvidas minhas que eu tinha em relação à profissão e tudo mais. Legal. E Kézia, muito obrigado mais uma vez por você ter se disponibilizado para gravar. Eu sempre falo com todos os convidados que eu convido para a plataforma que eu acho muito legal quando a pessoa já aceita o convite, sabe? Mesmo que teve pessoas que eu convidei que não gravaram ainda comigo, mas eu já fico feliz por elas terem aceitado, sabe? Elas não conseguiram achar um tempo na agenda delas para gravar comigo, mas só em elas terem me respondido, terem falado, Jonathan, eu gravo, só não sei quando, mas eu gravo contigo sim, e vamos ver um dia. E foi muito legal você ter aceito o convite, ter encontrado um tempo na sua agenda que deve ser muito difícil, eu super que entendo. E esse é o seu espaço para você mandar abraço para quem você quiser, agradecer quem você quiser. Bom, primeiro eu queria te agradecer pelo convite, né? Eu fiquei um pouco surpresa. Eu não sou acostumada assim a gravar muito podcast. Eu conheço poucos, inclusive, aqui, né? Então eu fiquei muito feliz e muito surpresa com o convite. Bom, eu queria agradecer a sua mãe, né? A sua mãe que fez você me conhecer, primeiramente. Muito obrigada a ela e uma obrigada a todo mundo que assiste, a gente que acompanha. Gente, é muito legal você chegar no local e a pessoa dizer, olha, eu te assisto, eu vi tal matéria que você fez. Eu acho que isso é o reconhecimento do nosso trabalho, né? Quando alguém chega pra você, menino, eu assisti aquela matéria que você fez, achei muito legal. Isso que eu acho que é bacana. Então agradeço a todo mundo que assiste a gente, que acompanha o nosso trabalho, viu? E é isso, é quase 1 hora, eu acho que a gente tem assunto para mais 1 hora ainda, viu, Jonathan? Então, vou deixar aqui já registrado que a gente tá aí para outro podcast, tá bom? Com certeza. Então, Kézia, obrigadão mais uma vez. Valeu, abraço, viu? Até a próxima, então, Jonathan. Valeu.